Olá, turma do terceiro ano. Um grande abraço para vocês e vamos agora nos reencontrar novamente em nossas videoaulas, certo? Espero que vocês tenham entendido, compreendido as nossas videoaulas, todas as disciplinas, certo? E também tenham acompanhado pelo slide e pelo livro. Está muito difícil? Creio que não é isso mesmo? Não demora muito, pessoal, nós vamos voltar para nossas aulas presenciais, certo? Muito bem. Agora, crianças, vamos começar com português. Nas primeiras aulas, vamos verificar tudo que nós já estudamos. Vamos passar um pouquinho, uma revisão, para saber o que nós já estudamos, certo? Depois, nós vamos passar para novos assuntos. Está muito fácil, só ortografia, certo? Muito bem, galerinha. Vamos começar. Vamos recapitular? Proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas e oxítonas acentuadas. Lembram? Como é que eu vou perceber, como é que eu posso classificar as palavras? Pela sílaba tônica, ou seja, eu vou verificar em cada palavra qual é a sílaba mais forte. Mas, se essa sílaba mais forte for a antepenúltima, ela vai ser proparoxítona, tá bom? Quais são os exemplos que nós temos embaixo? Nós temos síndico e também temos líquido, porque eu sei que a sílaba mais forte não é a última e nem a penúltima, mas sim a antepenúltima. Por isso, eu vou classificar a palavra síndico e a palavra líquido como proparoxítonas. Tudo bem? Paroxítonas. A sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a penúltima sílaba. No caso aqui, nós vamos ter letra, caneta. Veja que a sílaba mais forte é o ne. E na palavra letra é o lê. Então, letra e caneta, nós vamos ter que classificar como paroxítonas, tá bom? Muito bem. Oxítonas, pessoal, nós vamos ter gambá, você. E também armazéns e cipó. Por que essas quatro? Porque todas elas, a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica é a última sílaba. E nós também estudamos as oxítonas acentuadas, A, E, O, seguidas ou não de S. No primeiro caso, armazém termina em, e aí ela está seguida do S, armazéns, então ela vai ser acentuada, tá bom? Cipó termina em O, então ela vai ser acentuada. Gambá termina em A, então ela vai ser acentuada, portanto, vai ser oxítona. Você termina em E, também vai ser oxítona, tá bom, pessoal? Porque todas essas quatro, a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é a última sílaba. Ah, mas isso vocês já sabiam, né? Nós já estudamos, então aqui foi só para a gente relembrar um pouquinho. Mas no próximo slide tem mais um pouquinho para relembrar. Vamos lá? Para não esquecer, palavras com S e SS. Lembram, né, que nós estudamos há pouco tempo. Sinais de pontuação e tipos de frases. Palavras com um S e com dois S. Quando é que eu vou ver que a palavra tem apenas um S ou dois? O S no início da palavra, ele vai ser uma letra, uma sílaba forte, tem um som forte. Sino, olha o exemplo aí. Sino, ou seja, a sílaba si, ela é a mais forte. E não iniciamos palavras com dois S na língua portuguesa, certo?
amassar, amassar. Aí, no caso, o S está entre duas vogais e também ele está duplicado. Olha aí, SS ou dois S, né? Muito bem. No terceiro caso, também é um S e está entre vogais, sendo que, neste caso, quando ele é apenas um, ele tem o som de Z, casaco, tá bom, pessoal? Não pode confundir. Sino, palavras que começam com S, vai até apenas um S, certo, pessoal? Amassar, dois S, e casaco é com S, mas tem o som de Z, certo? Agora vamos ver os tipos de frases. Vamos ler. Janete comeu brigadeiro, batata frita e pizza no lanche. Bom, eu já percebi que essa frase é uma frase declarativa afirmativa, porque está afirmando que a Janete comeu brigadeiro, batata frita e pizza. E tem um ponto finalzinho aí, tá bom? Os amigos não foram estudar hoje? Observe bem esta frase. Assim como ela pode ser uma frase interrogativa, porque ela tem um ponto de interrogação, porque nós já sabemos que uma pergunta é uma indagação. E também ela pode ser uma frase negativa, ou seja, declarativa negativa. Os amigos não foram estudar hoje, certo? Muito bem. A terceira frase, menina, cuidado, é uma frase exclamativa. Por quê? Porque ela está com um ponto de exclamação, certo? Muito bem, um detalhe. Na segunda frase, se eu colocar o ponto final, ela vai ser uma frase declarativa negativa, tá bom? Se ela tem um ponto de exclamação, ela vai ser uma frase interrogativa, certo? Ela vai ser declarativa negativa se ela tiver a palavra não, nunca, jamais, mas tem que ter o ponto final no final da frase, tá bom, pessoal? Muito bem, vamos lá continuar. Vamos exercitar um pouco? Tudo isso que nós já estudamos, galerinha, umas 2 semanas, né, atrás, nós estamos estudando sobre esse assunto. Então, você vai pegar o seu caderno de português, você vai copiar essas questões, tá? E responder, tá bom? Primeiro, escreva 5 palavras que tenham S com som de Z. 5 palavrinhas, coloque uma, vírgula, outra, vírgula na mesma linha, certo? E sempre colocando a vírgula, tá bom? Segunda questão, separe em sílabas. Vocês têm aí 6 palavras, vocês vão copiar e ao lado vocês vão separar. Assinatura, posse, massinha, assunto, tosse, passo. Terceira questão. Escreva uma frase com os seguintes pontos: interrogação, exclamação. Invente, pense em uma frase que tenha o ponto de interrogação e uma frase que tenha o ponto de exclamação. Tá muito facinho, tá bom? Tenham cuidado para resolver essas questões. Paciência, né? Muito bem, vamos lá, continuar. Quarta questão. Acentue as oxítonas abaixo. Atenção! Nem todas as palavras serão acentuadas. Olha aí, pessoal, coloquei muitas palavras oxítonas, algumas serão acentuadas. Por quê? Eu quero que você pesquise no slide ou no seu livro as regrinhas, tá bom? Voltará, bonés, parabéns, carnaval. Esquimós, barril, sofás. Ninguém. Beber, andar, olhar, filó. Pastel, amor, caju, sair.
Faça com atenção e capriche na caligrafia. Letra bem redondinha, turminha, bem caprichada aí nesses exercícios. Tanto para você copiar, quanto para você resolver, certo? E aí o tucaninho aí só olhando para você, te ajudando, te dando aí o maior apoio para você acertar. Muito bem, vamos lá, continuando. Palavras com H inicial. Bom, pessoal, agora um novo assunto, tá bom? É sobre a letra H, que nós já sabemos que o H é uma letra que não tem som, quando ela está no início da palavra, certo? Se o H está junto do C, do L e do N, tipo assim, CH, LH e NH, ela vai ter um som, tá? Mas, por enquanto, no início da palavra, certo? Ela não vai ter som. Vamos ler nas páginas 53 e 54. Pegue o seu livro e vamos acompanhar a leitura, certo? Palavras com H inicial. Releia este trecho do conto Vida de Piolho. Godofredo ouvia várias histórias por onde passava e aprendia tudo muito rápido. Olha o nosso cachorrinho aí. Algumas palavras iniciam com a letra H, como história, hora, hoje, hábito, humano, homem, harmonia. Quando aparece no começo de uma palavra, o H não é pronunciado. Certo, pessoal? Tem um exercício aqui na página 53 e na 54, até a quinta questão, você já pode fazer. Agora, vamos ler em voz alta as palavras a seguir? Você vai ler essas palavras quantas vezes você quiser, tá bom? Para quê? Para que você realmente aprenda. Vamos gravar aí muitas palavrinhas que começam com H. Hora, hoje, harpa, homem, hotel, helicóptero, hélice, homenagem, hospital, horror, havia, hino, humus, hidratante, herói, holocausto, herança, hóspede, humilde, hiena, horizonte, horta, holofote, higiene. Claro, né, pessoal, não existe apenas essas, existem muitas outras palavras que começam com H, que eu só coloquei essas aí para você exercitar. Quando formos fazer nosso ditado, você já está aí, já sabendo que essas palavras começam com a letra H. Muito bem, vamos continuar? Na página 54 do livro de vocês, de português, tem também mais uma ortografiazinha com palavras com L e LH, certo? Vamos acompanhar a leitura no livro de vocês. Leia estas palavras: piolho, melhores, orgulhoso. O que essas palavras têm em comum? Todas são escritas com LH. Também tem um exercício aí bem facinho para vocês fazerem, tá? Primeira questão e segunda, certo? O que nós queremos que você preste atenção? Que na pronúncia da palavra nem sempre é com LH. Muitas palavras são escritas com LI e tem o mesmo som do LH. Certo, pessoal? Parecido, na verdade, né? Muito bem. Vamos lá. Vamos ler agora também essas palavras em voz alta. Alho, galho, coelho, palhaço, mobília, cambalhota, orelha, vermelho, abelha, cílio, piolho, embrulho, Emília, folia, assoalho,
óleo, joelho, família, sandália, telhado, certo? É só treinar, pessoal, tá bom? Porque o som é parecido, sendo que tem palavras que são escritas apenas com L e outras são escritas com LH, tá bom? Vamos lá, continuando. Leia o texto da página 43 e 44 do seu livro de português. Olha aí o nosso texto. Nós vamos ler, fazer a leitura e vamos fazer também o exercício deste texto que está um pouquinho atrasado, né? Muito bem. Quem já leu, vai ler de novo. Quem não leu, então vamos ler, certo? Leia na sua casa o seu livro aí na página 43 e 44. O leão e o ratinho. E vamos resolver o estudo do texto. Olha aí, nós já vamos resolver nosso estudo do texto, tá bom? Vamos começar. Leia uma fábula recontada por Monteiro Lobato. Antes de iniciar a leitura, pense nas características que normalmente são atribuídas a esses dois animais. Imagine como eles se comportarão nessa história e conte aos colegas o que você pensou. Leia o texto silenciosamente. Depois, acompanhe no livro a leitura que será feita pelo professor. Muito bem, galerinha, você pode dar sua opinião aí, tá? Em casa mesmo, você pode comentar com alguém que está aí do seu lado, certo? O leão e o ratinho. Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas do leão. Estacou de pelos em pé, paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum. Segue em paz, ratinho, não tenhas medo de teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede. Urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele lá consigo, e pôs-se a roer as cordas. Num instante conseguiu romper uma das malhas, e como a rede era das tais que, rompida a primeira malha, as outras se afrouxam, pôde o leão deslindar-se e fugir. Mais vale paciência pequenina do que arrancos de leão. Monteiro Lobato, Fábulas, São Paulo. Globo, 2008, livro eletrônico. Vamos lá, galerinha. Vocabulário. Arrancos, movimentos rápidos e violentos. Deslindar, desembaraçar. Malhas, fios que se entrelaçam. Muito bem. Vamos começar então na página 45, o estudo do texto, certo? Você vai ver aí a pergunta e no nosso slide você já vai copiando a resposta. Faça uma letra bem bonitinha, certo, pessoal? Estudo do texto. No texto lido, os dois personagens enfrentam situações difíceis. A. Qual foi a situação enfrentada pelo ratinho? Então, você já tem aí a letra A respondida no seu slide, é só você copiar. B. E qual foi a situação enfrentada pelo leão? Também você já tem a resposta aí, tá bom? É só copiar. Segunda questão. Ao se ver entre as patas do leão, o que o ratinho deve ter pensado? Olha aí a resposta aí da segunda questão. Eu já sabia que vocês iam acertar, está muito fácil. Terceira. O leão agiu conforme a expectativa do ratinho? Quarta. Para libertar o leão, o ratinho usa para si mesmo uma justificativa. Amor com amor se paga. O que ele quis dizer com isso? Olha aí a questão 4, né?
O ratinho quis retribuir na mesma medida a gentileza do leão ao não lhe fazer mal. Vamos lá, pessoal, continuando as nossas respostas. Quinta questão. O leão conseguiu libertar-se da rede por quê? Porque era o rei dos animais e nenhum caçador conseguiria detê-lo, porque debateu-se até arrebentar as malhas da rede, porque o ratinho o ajudou roendo as cordas da rede. Olha aí a resposta. O ratinho ajudou roendo as cordas da rede. Então, você faz um X nesse quadradinho, tá bom? Sexta. Sublinhe a frase que mais se assemelha à fala do ratinho antes de libertar o leão. Amor com amor se paga. Qual é a letra A, B ou C? Certo, quem disse B acertou. Quem faz o bem normalmente recebe o bem. Vamos ler aqui o nosso cachorrinho? O que é uma fábula, terceiro ano? Fábula é uma história curta que transmite um ensinamento. Na maioria das fábulas, os personagens são animais que falam e se comportam como humanos. Geralmente, ela finaliza com um ensinamento chamado moral da história. Além da frase do ratinho, sétima questão, a fábula traz um ensinamento. Mais vale paciência pequenina do que arrancos de leão. A que personagem a expressão paciência pequenina se refere? Olha aí a sétima questão. Ao ratinho. Mesmo pequenininho, ele foi lá roendo com toda a paciência, conseguiu, não é? Arrebentar aí uma malha da rede e o leão conseguiu se libertar. Vamos lá. Página 46, oitava questão. O que o autor pretendia mostrar com esse ensinamento? Na verdade, pessoal, eu coloquei aqui para vocês que essa resposta ela é pessoal, tá bom? O que vocês colocaram e depois nós vamos comentar, certo? Mas você tem que ler novamente o livro para você ter uma ideia, tá? Leia o texto, tá bom? Nona questão. Você já viveu alguma situação em que precisou de ajuda ou ajudou alguém em um momento difícil? Sim ou não? Conte aos colegas como foi. Também é pessoal, certo? Então, essa aí você pode até colocar ou no cantinho do livro, ou você pode colocar no seu caderno, fique à vontade, certo? Contando que você coloque a sua opinião, tá bom? 10ª questão. Releia esta frase da fábula. Estacou, de pelos em pé, paralisado pelo terror. Na fábula, qual é o significado da expressão destacada, de pelos em pé? O que significa isso? Olha aí a 10ª questão. Significa arrepiado, com muito medo. Muito bem, vocês acertaram. Questão número 11. No texto, o autor faz referência a um dos personagens como ratinho, em vez de rato, para mostrar primeiro quadrinho, segundo ou terceiro. Por que ratinho e não rato? É a última, né? É a segunda, quanto o ratinho era pequenino em relação ao leão. Ou seja, ele quis dar assim, né, uma diferença, uma boa diferença para o leão, né? E para o ratinho. Ou seja, para ele dizer realmente que ele pequenininho, mas ele conseguiu salvar o leão, que é tão grande e tão feroz, certo? Então, vamos lá. Então, é a primeira, né? Quanto o ratinho era pequeno em relação ao leão, é a primeira. Quanto o ratinho era forte em relação ao leão, ele não era forte, então não marque. Que o ratinho teria chance de vencer o leão, também não, tá? Então, é o primeiro quadradinho, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Muito bem, pessoal, parecia assim que ia demorar, mas foi bem rapidinho nossa aula, né?
Foi só mais uma revisão e também teve assunto novo. Palavras com H, e palavras com L e LH, certo? Muito bem, galerinha. Estudem, façam seu exercício, tá? Com calma, peguem a resposta, copiem seu livro. O que for no caderno, coloque no caderno, mas sempre eu digo, letra caprichada, caligrafia também está contando, certo? Muito bem, pessoal? Fique ligado. Na próxima aula, vamos estudar novos assuntos e fazer outro texto, ok? Até a próxima aula. Tchau, terceiro ano.